Campina Grande, quarta-feira, hoje 20 de dezembro. Hoje celebra-se o Dia do Mecânico. Opção para a Vida dentro de instantes estará trazendo o reverendo Hernandes Dias Lopes, trazendo uma palavra muito importante sobre o título É Tempo das Boas Novas. Ouviremos também o cantor de saudosa memória Luiz de Carvalho, trazendo uma belíssima música, Eu Vejo o Teu Poder, Senhor. E ainda ouviremos a primeira parte de uma mensagem que nós transmitimos em nosso tempo e queremos compartilhar com você que está conosco nessa manhã. Antes, devo lembrar a todos que está se aproximando o musical natalino que será celebrado em nossa igreja no dia de Natal, na próxima segunda-feira, dia 25. Você não pode perder. Para aquelas pessoas que não sabem onde é o templo da nossa igreja, Igreja do Calvário, está situada às margens do Açude Velho, ali confluência com o Parque da Criança, ao lado do Monumento do Centenário. Você não pode perder. Prestigie, participe e você será profundamente abençoado. Sem perda de tempo, quero deixá-los com o cantor e pastor Luiz de Carvalho, interpretando a música Eu Vejo o Teu Poder, Senhor. Nas noites silenciosas, no perfume de rosas, eu vejo teu poder, Senhor. No céu estrelado, no dia ensolarado, eu vejo teu poder, Senhor. Na expressão da verdade, na forma de humildade, eu vejo teu poder, Senhor. No alívio da dor e num gesto de amor, eu vejo teu poder, Senhor. Eu vejo teu poder, Senhor. Eu vejo teu poder, Senhor. Na ave a voar, no bramido do mar, eu vejo teu poder, Senhor. No puro pensamento, no fiel sentimento, eu vejo teu poder, Senhor. Na chuva a cair, na criança a sorrir, eu vejo teu poder, Senhor. Eu vejo teu poder, Senhor. Eu vejo teu poder, Senhor. Na ave a voar, no bramido do mar, eu vejo teu poder, Senhor. Abramos a palavra de Deus na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, último capítulo 3, versos 6 a 18. Vamos ler todo o restinho do capítulo para concluí-lo hoje. Vamos ler. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebestes, pois vós mesmos estáis cientes do modo por que vos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos
desordenadamente entre vós. Nem jamais comemos pão à custa de outrem, pelo contrário, em labor e fadiga, de noite e de dia, trabalhamos a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista oferecer-vos sempre exemplo em nós mesmos para nos imitardes. Porque quando ainda convosco vos ordenamos isto: se alguém não quer trabalhar, também não coma, pois de fato estamos informados que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que, trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra dada por esta epístola, notai-o, nem vos associeis com ele, para que fique envergonhado. Todavia, não o considereis por inimigo, mas adverti-o como irmão. Ora, o Senhor da paz, Ele mesmo vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. O Senhor seja com todos vós. A saudação é de próprio punho, Paulo. Este é o sinal em cada epístola, assim é que eu assino. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Podem sentar, irmãos. E eu acredito que, como você, eu também, durante esses dias em que estivemos debruçados, estudando a primeira e a segunda carta, e hoje vamos concluí-la, eu aprendi muito. Aprendi muito, muito mesmo. Até porque quem vai preparar um estudo exige, pesquisa, e a gente vai realmente procurando entender e dar um discernimento, um esclarecimento a despeito da linguagem, do texto, enfim. É muito importante a gente aprender a estudar a palavra de Deus, e não somente isso, mas também amá-la, até porque a Bíblia diz que Davi, lá no Salmo 119, ele disse: escondi a tua palavra, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então vamos lá ao nosso estudo, que nós demos um título, talvez alguns até estranhem. Por que esse título? O crente crucificado em Cristo faz a diferença. Quando nós estudamos um assunto como esse deste capítulo, já no final da carta, nós entendemos que o apóstolo Paulo está falando para quem um dia teve um encontro com Jesus. Encontro este que ele, através da crucificação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e da redenção, ele morreu para o mundo, morreu para o pecado, está crucificado com Cristo e agora vai viver para Deus. Temos que fazer essa análise antes da gente entrar no estudo, porque Paulo estará falando dentro de instantes, pelo que nós vamos trazer nessa noite, de pessoas que realmente vivenciaram essa crucificação. Daí o título: o crente crucificado em Cristo faz a diferença. Quanto ao comportamento daqueles que, embora estejam na igreja, podem até ser batizados, ser membro de igreja, mas pelo fato de nunca terem nascido de novo, não têm como apresentar aquilo que vamos ver nessa noite. Então é bom que, para que entendamos a introdução desse estudo, estejamos falando a pessoas que um dia nasceram de novo, pessoas que se tornaram novas criaturas e que estarão identificados com Cristo, porque foram identificados com Ele lá na crucificação, quando Jesus padeceu. Por isso que Paulo, escrevendo na sua segunda carta aos Coríntios, ele diz que se alguém está em Cristo, é nova criatura.
Não é meia, é nova, totalmente nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se faz novo. E Paulo inclusive diz, escrevendo aos Gálatas capítulo 2, verso 19, a parte B e o verso 20, ele afirma: agora já não sou eu quem vive em mim, já estou crucificado com Cristo, e Cristo vive em mim. Paulo declarou isso como prova daquilo que ele já havia experimentado, e que todo cristão nascido de novo, indubitavelmente, deve apresentar isso na sua vida. Ele deve ter isso como marca, como algo que está lá, é como se fosse uma cicatriz, e ele não pode então deixar de considerar o seu comportamento, que vai fazer diferença daqueles que um dia nunca tenham nascido de novo. Por isso, eu chamo a atenção dos irmãos para a introdução desse estudo, chamando a vossa atenção sobre esse aspecto. Estamos falando para pessoas que um dia foram crucificados em Cristo, e agora não estão mais vivendo para si, já estou crucificado com Cristo, diz o apóstolo Paulo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então vamos fazendo esse elo, né, para mostrar que realmente não podemos admitir que pessoas que não tenham passado por essa experiência, elas não tenham a oportunidade de viver aquilo que aqueles que um dia estando identificados com Cristo vão apresentar inevitavelmente. Lembre-se que no início da carta, Paulo, Silvano e Timóteo foram quem estiveram juntos visitando aquela igreja, enviando esta carta, e vale salientar que Silvano, para alguns, é o mesmo que Silas, apenas uma abreviaturazinha do seu nome. Mas aqui, Paulo parece que toma toda a rédea, todo o comando doutrinário sobre o assunto que ele descreve nessa segunda carta. Então, nesse final dessa epístola, Paulo vai apresentar e questionar como devem viver e se comportar os crentes em relação à vida social, moral e espiritual. Isso é muito importante, esse tripé: a vida no convívio com a sociedade, a vida moral e também a sua vida espiritualmente em relação à igreja onde ele está se congregando, onde ele frequenta. Então, esse comportamento que alguns aparentemente demonstram como cristãos na igreja, é muito cômodo, é muito confortável num ambiente como esse apresentar, é muito fácil apresentar as características de um cristão. Só que a vida cristã, meus irmãos, ela não está restrita a esses quatro cantos de paredes. Começa em casa, no nosso relacionamento com os nossos familiares, quem é casado com a esposa e vice-versa, os filhos com os pais, e aí vai os vizinhos, e aí vai aquela vizinhança do bairro, vai extensivamente ao trabalho onde você exerce alguma atividade profissional, vai aos bancos das universidades, e é aí onde você vai realmente estar identificado como sendo alguém que foi crucificado com Cristo, no seu relacionamento com as pessoas, na sociedade. Então, a vida cristã, por exemplo, meus irmãos, alguém já disse, por exemplo, fulano parece um crente. Você não já ouviu? Fulano, o sujeito nem frequenta a igreja, nem é de igreja, nem de nada, mas aí alguém diz: olha, eu acho fulano tão parecido, parece que ele é crente. E eu estava me lembrando daquele, não sei se era um remédio que tinha antigamente, né, que passava uma propaganda na televisão, Denorex. Parece, mas não é. Não é? A gente lembra dessa propaganda que havia. Seria o Denorex. Pastor Paulo Garcia, pregando aqui na igreja há mais de 20 anos, eu me lembro bem que ele falou algo que me lembrei agora. Ele disse que tem crentes e ioiô.
E aí a gente ficou assim, sem saber, crente ioiô? Sim, crente ioiô, é aquele que às vezes está lá embaixo, aí de repente ele está lá em cima, muda o temperamento espiritual dele, parece que é como se fosse aquele brinquedo de ioiô, né? Ora está lá embaixo, ora está lá em cima. E ele também disse, há alguns que parecem ser crente montanha-russa, né? Que está lá em cima, depois de repente desce. Irmãos, nós temos que entender que quando nós nascemos de novo, nos tornamos novas criaturas, o nosso temperamento deve estar totalmente identificado com o diapasão divino. É Jesus que nos dá o controle emocional, é Jesus que nos dá o controle, como nós vemos Paulo escrevendo aos Gálatas, os temperamentos, né? Sobre os dons, sobre o fruto do Espírito. Então nós temos que ter ciência e conhecimento da palavra, que nós não podemos extrapolar, viver como se estivéssemos descontroladamente. O cristão tem realmente que ter discernimento das coisas, ele tem que ter aquele comportamento que Paulo diz, inclusive escrevendo aos Gálatas, que é discernimento do Espírito, e inclusive ter domínio próprio. Isso é muito importante, e o Espírito Santo nos dá essa condição. Então, partindo desse princípio, é sobre esse aspecto que trataremos nesses versículos finais do capítulo 2, capítulo 3 da carta aos Tessalonicenses. Vamos lá, o que nos interessa. Primeiro, nós temos que considerar que Paulo está fazendo um comentário, nos versos de 6 até o versículo 11, que segundo alguns estudiosos, alguns comentaristas, eles afirmam que aqui está o destinatário desta carta, a quem realmente interessa ouvir, tomar conhecimento, saber, ter discernimento quanto ao seu comportamento como cristão. E é por isso que nos versículos que nós vamos ver agora, principalmente no versículo 6, versículo meia dúzia, continue com a sua Bíblia aberta, Paulo diz assim: nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebestes. Inclusive, por 3 vezes vocês vão observar que Paulo fala, ele usa essa expressão de irmãos que estavam na igreja andando desordenadamente. Isso tinha um sentido muito importante, porque havia alguns pseudos apóstolos que estavam escrevendo alguns ensinamentos, entre aspas, doutrinários, em nome do apóstolo Paulo, e que estava trazendo confusão à mente de muitos cristãos incautos, e até mesmo de alguns que, embora estivessem frequentando a igreja, ainda estavam por nascer de novo. Eles estavam dando ouvidos, eles estavam atentando para esses ensinamentos. Só que esses indivíduos andavam desordenadamente. Inclusive nós encontramos nas Escrituras que quando Paulo estava tratando desse assunto, lembre-se que em ambas as epístolas, a primeira e a segunda, ele estava falando sobre a volta de Jesus, a parousia. E alguns cristãos estavam confusos, primeiro lá na primeira carta, sobre a situação dos seus entes queridos que tinham partido para a eternidade, como é que ficaria quando Jesus voltasse. Outros, nesse capítulo, na segunda carta, ele trata de cristãos que estavam deixando de trabalhar. Jesus está voltando, então eu não vou mais fazer nada. Jesus está chegando, eu nem vou me preparar mais para vestibular, não vou me preparar para casar, não vou mais me preparar para construir a casa, nada. Então ficaram ociosos. E alguns, inclusive, passaram a ter um comportamento totalmente alienado com relação àquilo que eles não deveriam desprezar ou desamparar. Então, pensando que Jesus voltaria imediatamente, naqueles dias, alguns passaram a se tornar, a expressão é essa mesmo, que tem um comentarista que faz esse comentário, na vagabundagem. Sabe o que é uma pessoa vagabunda? Certo? Que não liga para nada, que fica ali à toa, entendeu? Então alguns estavam tendo esse comportamento, estavam ouvindo aqueles que andavam desordenadamente e passando ensinamentos que
como se fosse Paulo. Por isso que no final da carta ele diz: eu escrevi de meu próprio punho, para identificar, para autenticar que era Paulo que estava escrevendo e não aqueles indivíduos que estavam escrevendo coisas que estavam deixando a mente de alguns cristãos incautos meio confusos, embaraçados, né? Eu pergunto, irmãos, há alguma diferença disso hoje em nossos dias? Quantos ensinamentos absurdos, quantos ensinamentos errados, errôneos estão ensinando por aí, e usando as escrituras, e usando a palavra de Deus, né? Fazendo interpretações que estão totalmente distorcidas da hermenêutica, né? Da ética, da hermenêutica. Então, esses indivíduos estavam fazendo isso e estava causando um problema muito grande. Por isso que Paulo, ele começa nesse versículo 6, chamando a atenção: nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo o irmão que ande desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebeste. O apóstolo Paulo, o grande bandeirante do cristianismo, o homem que escreveu 13 livros dos 27 livros do Novo Testamento, era um amante do conhecimento, um amante da leitura. E por isso, quando ele escreve a sua primeira carta ao seu filho Timóteo, no capítulo 4, verso 13 da sua primeira carta, ele diz assim: Timóteo, aplica-te à leitura. Nós somos o que lemos. Se nós não subirmos nos ombros dos gigantes, nós não divisaremos os horizontes amplos, nós não alcançaremos conquistas e vitórias expressivas, porque se você não ler, você não vê. Se você não lê, você não entende. Se você não lê, você fica extremamente limitado. Primeiramente, eu quero encorajar você a ser um leitor da Bíblia, o livro dos livros. Aliás, a Bíblia traz uma bem-aventurança aos que leem a palavra de Deus. É claro que não é apenas uma leitura na busca de conhecimento, mas uma leitura que produz transformação, que leva à ação, que produz um resultado não só na sua vida, mas ao seu redor. Porém, quero encorajar você a ter o hábito da leitura, a cultivar esse bom costume de ler periodicamente e também sistematicamente, por que não dizer diariamente? Quando você diz: não, a minha vida é muito corrida, eu não tenho tempo para ler, você está dizendo que leitura não é prioridade. Você tem tempo para tudo aquilo que é prioridade na sua vida. Leia. Ilumine a sua mente com boas leituras. É claro que tem muito lixo. Tem muita leitura que, em vez de ajudar você, pode levar você à bancarrota, ao colapso. Porém, a boa leitura clareia a mente, aquece o coração, desperta a vontade. Você, ao ler um bom livro, tem o privilégio, por exemplo, de aprender em algumas horas o que talvez o autor levou anos para compreender. Seria uma insensatez eu acreditar que eu tenho todos os recursos e conhecimentos que preciso para ter uma vida vitoriosa. Então, todas as pessoas que influenciaram a história, elas aprenderam com alguém, porque quem cessa de aprender, cessa de ensinar. As pessoas que você admira subiram nos ombros dos gigantes. E você deve fazer o mesmo. Eu gostaria agora de recomendar a você, por exemplo, que é um cristão, boas leituras. Eu nem vou citar livros, porque tem tantos. Talvez citar para você alguns autores que acho importante você conhecer. Eu trago à sua memória, por exemplo,
pessoas lá dos pais da igreja, como Aurélio Agostinho, os reformadores como Lutero e Calvino, os puritanos como John Owen, como George Whitefield. Talvez mais recentemente você possa pensar no príncipe dos pregadores Charles Haddon Spurgeon. Talvez mais recentemente ainda Mark Lloyd Jones, agora no século XX, John Stott, referências para nós. Hoje, mais contemporaneamente, autores como John MacArthur, R.C. Sproul. Aqui no Brasil, temos também escritores importantíssimos que você pode beber da fonte com segurança e crescer no conhecimento e na graça do Senhor Jesus. Então, eu recomendo a você boas leituras, porque isso vai ajudar você na clareza dos seus pensamentos, isso vai ajudar você no aprofundamento da sua fé, isso vai ajudar você na qualidade da sua vida espiritual, familiar. Isso vai refinar princípios e valores na sua vida. Isso vai lhe dar a bênção de olhar mais longe, porque então você subirá nos ombros dos gigantes. Deus abençoe sua vida. Boas leituras. Amanhã você está convidado a continuar conosco para ouvir mais uma vez esta palavra que nós trouxemos hoje. Antes, porém, desejamos, nos instantes finais do nosso programa, orarmos, e eu convido você, juntamente comigo, orarmos a Deus intercessoriamente pela nação e pelo Estado de Israel. Desde o dia 7 de outubro, já fazem mais de 2 meses que Israel vem numa guerra pela sua sobrevivência. Muitas pessoas desinformadas acreditam, acham, julgam que Israel está atacando, que Israel que é o vilão dessa guerra. Não. Você precisa de entender que Israel sempre, quando ataca, é uma contradefesa para a sua sobrevivência, um contra-ataque para que ele não deixe de existir. Esta nação que foi levantada por Deus através do patriarca Abraão. Lá no Velho Testamento, você encontra no capítulo 12, Deus fazendo uma convocação para que Abraão deixe a sua terra e a sua parentela e vá para uma terra que ele lhe mostraria. E essa terra era Israel, a terra da promessa que Deus fez aos nossos pais, Abraão, Isaque e Jacó. E a Bíblia diz ainda que o Senhor abençoa aqueles que o abençoarem e amaldiçoará aqueles que amaldiçoarem Israel. Então essa nação que se chama pelo nome do Senhor, ela não pode jamais deixar de existir, e essa tem sido a luta de Israel pela sua sobrevivência. Portanto, nesse instante eu convido você a que juntos façamos uma oração pelo Estado de Israel. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos nesse momento e levantamos um clamor por toda a terra de Israel. Que o Senhor abençoe toda a zona fronteiriça, guardando, protegendo aquele povo que se chama pelo teu nome. Abençoe, portanto, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, para que ele encontre condições, ele possa realmente ter estratégias para a sua nação sobreviver. Portanto, abençoe o exército de Israel, abençoe as famílias, principalmente aquelas que perderam seus entes queridos, consola, conforta os seus corações daqueles militares que estão tombando sobre a terra. Te pedimos também pelas vítimas palestinas, por aquelas famílias que perderam seus entes queridos. Tem misericórdia. Pai, te pedimos em nome de Jesus que o Senhor possa repreender todas as potestades do mal contra a nação de Israel. Essa é a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Desejamos a todos um dia abençoado, que todos fiquem com Deus e até amanhã.